Habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Josephum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger. Olá pessoal, faleceu no último dia do ano de 2022 o Papa Emérito Bento XVI, aos 95 anos de idade. Bento, ele foi um dos maiores teólogos da igreja, sendo altamente culto e fluente em diversos idiomas como o alemão, o italiano, o latim, o inglês e o castelhano. Emérito pode ser definido como aquele que se aposenta de determinada função, mas que continua desfrutando das honras e prestígios como se ainda estivesse em atividade. É um título outorgado em face da experiência e da honradez de alguns poucos. Como emérito, Bento não tinha poder de decisão, mas gozava de muito prestígio e era muito consultado por Francisco. Eu tenho para mim que há uma má vontade enorme de determinados setores da igreja com Bento XVI. Acusado por alguns de ter sido simpatizante do nazismo e por outros de ter acobertado pedófilos, o antigo Papa foi alvo de muitas críticas. Nesses dois casos específicos, pelo menos, totalmente injustas. A bem da verdade, a criação de Bento ia totalmente de encontro, não ao encontro, de encontro ao nacionalsocialismo. O seu pai, que era católico fervoroso, posicionava-se de forma contundente contra o nazismo. E Bento, ele sentiu na pele os horrores dessa doutrina, quando em 1941, um dos seus primos, que apresentava síndrome de Down, foi morto em face da terrível campanha eugênica dos nazistas. Fica difícil, então, conceber que o Papa Emérito fosse simpatizante do nacionalsocialismo. Nesse vídeo, que foi solicitado por muitos amigos, vamos apresentar um pouco da vida de um dos maiores teólogos da história da Igreja. Iremos analisar o seu pontificado e um pouco da sua renúncia. No que tange à renúncia, aliás, esse vídeo não irá se aprofundar muito, porque há um vídeo específico no canal a respeito. Então, pessoal, vamos lá. Joseph Ratzinger nasceu em 16 de abril de 1927, sábado de Aleluia, em Marktil am Inn, uma pequena vila na Baviera, às margens do rio Inn, na Alemanha. Era um católico, filho de um comissário de polícia também católico. A sua mãe trabalhava como cozinheira em hotéis. Do casamento dos seus pais vieram 3 filhos, Maria, Georg e Josef. Os pais sempre valorizaram os estudos dos filhos, fazendo muitas renúncias para que eles pudessem se graduar. Desde criança, Joseph tem um gosto especial pela música e aos 10 anos já era fã da Missa do Coração de Mozart. Também ainda muito moço, gostava de brincar de celebrar missa. Muito inteligente, ainda adolescente, já sabia grego e latim. Em 1928, a família mudou-se para Tittmonnen, um lugarejo de 5.000 habitantes na fronteira austríaca. Em 1931, com o crescimento do nacionalsocialismo, os religiosos católicos já se posicionavam de maneira contrária ao regime autoritário. Os bispos lutavam em defesa da escola confessional católica. Em virtude do posicionamento do pai contrário ao nazismo, a família se vê obrigada a mudar-se para Aarau em 1932. Nessa cidade, Ratzinger começa a externar a vocação religiosa. Em 1933, com a subida de Hitler ao poder, a situação da família piorou. Sacerdotes começaram a ser espionados e perseguidos. O pai de Ratzinger ajudou a proteger muitos deles que eram alvos dos nazistas. Isso expôs muito a família. Em 1937, a situação se agrava. Seguidores de Hitler apedrejam vitrines de lojas de judeus. Pio XII, demonstrando o contraponto da Igreja Católica, promulga a encíclica Mit Brennender Sorge, que condenava as teorias malucas do nacionalsocialismo. Ratzinger, em 1939,
ingressa no Seminário Menor de Transtein, iniciando os seus estudos teológicos e filosóficos. Esse seminário, entretanto, foi requisitado para ser um hospital militar e os alunos tiveram que se mudar. Acontece que a partir de 1938, a incorporação à juventude hitlerista já havia se tornado oficialmente obrigatória e os seminaristas, a partir de março do ano seguinte, passaram também a ter a sua filiação compulsória. A direção do seminário negou-se a efetuar essa inscrição. Eles conseguiram manter essa postura até outubro, quando em outubro foram todos forçados a inscrever os seminaristas. Joseph Ratzinger, então, aos 14 anos, estava inscrito a contragosto na organização criminosa. Em 1943, ele foi obrigado a se alistar no exército, numa divisão da Wehrmacht, encarregada da bateria de defesa antiaérea da fábrica da BMW nos arredores de Munique. Em 1944, foi enviado para um campo de trabalho na fronteira da Áustria com a Hungria e Tchecoslováquia, e depois para um quartel em Transtein. Foram dias difíceis, fome, frio e trabalhos forçados lhes eram impostos. Acabou ferido e desertando. Em 1945, a Alemanha se rende e Ratzinger é preso em um campo de concentração das forças aliadas em Bad Aibling, tendo sido libertado logo um mês depois, já que sob ele não pairava nenhuma acusação de crime de guerra. Joseph e Georg Ratzinger entraram juntos no seminário em 1951 e foram ambos ordenados sacerdotes. Em 1952 começou a ensinar teologia dogmática e fundamental na Escola Superior de Filosofia e Teologia de Frisinga. No ano seguinte, obteve o grau de doutor em teologia sob a orientação do professor de teologia Gottlieb Sanger, obtendo a habilitação para a docência. Lecionou em diversas faculdades, mantendo sempre uma visão tradicionalista da doutrina cristã e se opondo de maneira firme às tendências marxistas de estudantes dos anos 60. Conheceu, durante o Concílio Vaticano II, o então cardeal polonês Karol Wojtyła, com quem fez uma grande amizade. Em 1969, passou a ser catedrático de Dogmática e História do Dogma na Universidade de Ratisbona, onde chegou a ser vice-reitor. Foi nomeado arcebispo de Munique e Frisinga em 25 de março de 1977 pelo Papa Paulo VI e elevado a cardeal no consistório de 27 de junho do mesmo ano. Foi nomeado pelo amigo João Paulo II em 1981 prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, tendo nesse ponto defendido a ortodoxia católica de maneira firme. Essa congregação existe para defender a Igreja das ideias hereges e contrárias à sua doutrina. O ex-frade brasileiro Leonardo Boff foi punido com silêncio em 1985 devido às suas posições marxistas. Na década de 1990, Ratzinger elaborou um documento em que defendia que a partir da união do óvulo com o espermatozoide ter-se-ia a existência humana perante Deus. Com a morte de João Paulo II em 2005, iniciou-se um conclave que rapidamente elegeu na terceira votação Joseph Ratzinger para Papa. Era 19 de abril de 2005. Ratzinger escolheu o nome de Bento XVI. A eleição de Ratzinger deixou logo uma dúvida entre os vaticanistas. Qual seria a sua postura frente à América Latina, região do mundo com maior número de católicos? Muitos achavam que ele iria se voltar unicamente para a Europa. Bento XVI procurou combater os crimes sexuais dentro da Igreja Católica. Houve uma campanha nefasta visando atingir a sua imagem, imputando a ele a conduta de acobertador de casos de pedofilia. Houve até um documentário exibido pela BBC que defendia essa tese. A bem da verdade, Bento promulgou normas muito duras contra os religiosos que abusavam de crianças e adolescentes. Ele incluiu na lei canônica crimes contra as crianças na internet, determinando a expulsão dos religiosos que, de alguma forma, tenham abusado de menores. De acordo com o bispo Charles Jude Cicluna, religioso que tratava de casos de abuso sexual, o cardeal Ratzinger demonstrou grande sabedoria e firmeza no tratamento de casos tão espinhosos. Portanto, acusar o pontífice de encobrimento é falso e calunioso. Para o cardeal Christoph Schönborn, Ratzinger fez esforços absolutamente claros para não encobrir os casos de pedofilia, mas, ao contrário, investigar e punir os responsáveis.
Ratzinger pressionou o Papa João Paulo II a investigar Hans Hermann Gruer, um cardeal austríaco e amigo do Papa, que acabou sendo afastado das suas funções, quando o Papa procurou em todas as suas viagens encontrar com as vítimas de abusos, chegando a se penitenciar em nome da Igreja pelos terríveis erros de alguns poucos de seus membros. Bento, mesmo criticando de maneira firme o marxismo, preocupava-se com a pobreza no mundo. Defendia um capitalismo menos selvagem. Defendia também uma ética na economia, devendo o homem ser o centro das atenções econômicas. No que diz respeito à Igreja e aos costumes, o Papa era bem ortodoxo. Era contra a ordenação de mulheres e dizia que a única forma de combater a AIDS era agir em consonância com as leis de Deus. Defensor ferrenho da Igreja Católica, Bento sempre afirmava que ela é a única verdadeira e a única que salva. Tal tipo de declaração trazia a ira dos evangélicos. Algumas decisões do Papa causaram polêmica e serviram de combustível para os seus críticos. Dom Marcel François-Marie Joseph Lefebvre foi um arcebispo francês que não aceitava as reformas do Concílio Vaticano II, inclusive no que tange à formação de padres. Muitos dos seus seguidores sofreram punições por causa desse ato de rebeldia. Pois bem, Bento determinou o levantamento da excomunhão de 4 bispos que foram ordenados de acordo com os ritos antigos e que seguiam o francês. Muitos acharam que seria passar a mão na cabeça de religiosos rebeldes, o que iria de encontro à hierarquia necessária à Igreja. Para esquentar ainda mais o clima, dentre os anistiados estava o bispo Richard Williamson, religioso inglês. Esse religioso negava o Holocausto. O Vaticano respondeu às críticas dizendo que Richard teria se retratado de modo absoluto e inequívoco. Tal decisão foi muito equivocada e teve por base a falta de informação do Papa, o que é um erro inadmissível por parte dos seus assessores. Em 2007 esteve no Brasil para a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, que ocorreu no Santuário de Aparecida. Nessa ocasião, Frei Galvão foi canonizado. Em fevereiro de 2013, o mundo foi surpreendido pela renúncia de Bento XVI. O motivo alegado foi a idade avançada, mas muitas dúvidas foram levantadas sobre quais as reais razões. Isso porque o pontificado é um fardo que deve ser levado pela vida toda. Para um teólogo que tinha posições ortodoxas, tal decisão apenas em face da idade não parece muito crível. A renúncia é algo tão grave que antes de Bento, apenas Gregório XII renunciou, e mesmo assim o fez por estar a Igreja envolta num terrível cisma, sendo na sua visão a melhor decisão para a instituição. Após a sua renúncia, Ratzinger manteve o seu nome papal e continuou a usar a batina branca, mas devolveu seu anel de pescador oficial que foi inutilizado. Em 28 de dezembro de 2022, o Papa Francisco disse, ao final de uma audiência, que Bento estava muito doente. Em 31 de dezembro, o Papa Emérito falece, tendo dito como as suas últimas palavras: Senhor, eu te amo. Ratzinger foi um importante religioso, um dos mais preparados da história. Tinha posições ortodoxas e às vezes duras, e isso atraiu muita raiva de alguns setores da Igreja. Como dito no vídeo, ele foi muito injustiçado no que diz respeito aos escândalos de pedofilias, e há documentos que provam que ele lutou contra essa chaga e não se omitiu. A Igreja, ela faz escolhas pendulares no que diz respeito aos papas. Uma vez um conservador, outra um progressista. Acredito que estão corretos os cardeais, pois assim a instituição caminha para frente de maneira criteriosa e sem arrombos, decantando as novas ideias antes de aplicá-las. O catolicismo nem pode ficar imutável às modificações sociais sob pena de perder fiéis, nem deve mudar a essência da sua doutrina. Toda e qualquer modificação deve ser criteriosamente analisada antes de aprovada. É isso aí, pessoal. Valeu!